Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo da série sobre obsessão do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Como sempre, o nosso convite para que nos recolhamos em momento oportuno, em lugar tranquilo, onde possamos estar com os nossos corações e mentes abertos a receber a mensagem da espiritualidade superior. Fica também o nosso convite para que fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai de infinito amor e misericórdia, de eterna justiça e bondade, Senhor das nossas vidas, Pastor das nossas almas, nosso amado Pai. Nós viemos hoje te agradecer por tantas bênçãos que recebemos, o lar, a família, a saúde dos nossos corpos físicos. Te agradecemos o alimento material e o alimento espiritual que estamos prestes a receber dos teus missionários de luz. Te agradecemos as facilidades, mas também as dificuldades que nos ensinam, nos moldam, nos aperfeiçoam, nos transformam em pessoas melhores. Mas além de te agradecer, Pai, tão carentes que somos, pedimos pelos que já foram antes de nós, ampare e ilumine os nossos amores no mundo espiritual, para que eles jamais duvidem do teu amor, jamais esqueçam do nosso carinho e do nosso encontro futuro. Ampara os nossos amores conosco, mostrando-lhes a importância da família, dos valores morais acima dos valores materiais, da necessidade de sermos pessoas melhores e tentarmos viver uma vida com menos vícios e mais virtudes. Ampara e auxilia os que não têm ninguém que ore por eles, os que estão agora nas ruas com fome, com sede, os que estão nos hospitais com dores. Auxilia, Pai, os que estão nos asilos e nos orfanatos com a solidão, os que sofrem nos presídios com as consequências dos seus erros. Ampara os nossos irmãos que estão desequilibrados nas zonas umbralinas, nos vales dos suicidas. Em especial no Carnaval, te pedimos pelos nossos irmãos que estejam em desequilíbrio, que eles possam ser intuídos pelos seus mentores espirituais, que eles possam encontrar em suas mentes o discernimento. Ampara também os irmãos que estejam tentando lhe causar mal, para que em teu nome, Pai, se não for permitido que essas pessoas passem por essas situações, que seja afastado todo o mal sobre elas. Ampara e ilumina, Pai, por fim nós mesmos. Nos dai coragem para mudarmos o que precisamos mudar. Esperança para enfrentarmos as nossas provas e expiações sem jamais duvidar do teu amor e da felicidade que nos aguarda. Nos dai fé para que possamos fazer as escolhas difíceis. Nos ampare e nos auxilia nessa nossa jornada de transformação íntima e permita que em teu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade superior dessa instituição, em nome dos espíritos que orientam esse trabalho, nosso mentor, os nossos espíritos familiares, iniciamos o trabalho de hoje, dando graças a Ti, nosso Pai. Continuando então o estudo do livro Nos Bastidores da Obsessão, que vai acompanhar os trabalhos desenvolvidos por Manuel Filomeno de Miranda durante o acompanhamento da família Soares, uma família que sofre um alto grau de perturbação espiritual decorrente de compromissos anteriores que eles vivenciaram. No livro nós aprendemos as técnicas da obsessão e as técnicas da desobsessão, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1 até o capítulo 4. E aí começamos no livro entendendo um pouco sobre a família Soares, né? A Dona Rosa, a personagem principal, a matriarca, né? Ela é uma jovem que se casa ainda muito jovem com outro jovem vigilante, descuidado, que é o seu Mateus, e que ele é ligado, ele não sabe, mas ele é ligado espiritualmente a parceiros de crime de outras encarnações. Isso faz com que a economia psíquica, social e moral que existe ali naquela casa seja uma economia muito ruim pela presença desses verdugos dele. Esses obsessores, esses companheiros de crimes, faz com que o seu Mateus seja levado à jogatina, porque eles pretendem que ele, participando desses jogos de azar, que são proibidos, em algum momento acabe encontrando uma batida policial, e nessa batida policial haja um conflito
e ele acabe sendo alvejado e desencarne. Além disso, os obsessores também querem que Mateus fique minguando os recursos que ele tem para assistência dos filhos, né? E tornando a situação difícil. E o processo obsessivo do Mateus, a gente vai entender ainda nesses capítulos, se agrava com o nascimento da Mariana, que acaba sendo um desafeto de outra vida, a filha dele, que também é uma das personagens principais do livro, e acaba tornando a atmosfera do lar para ele tão irrespirável que ele prefere ficar jogando todas as noites do que voltar para casa. A Dona Rosa, como já vem de longa data, com uma série de méritos, né, que permite o auxílio dela, ela o tempo todo é amparada pela espiritualidade ao longo da obra. E ela também, ao longo da vida, acaba conhecendo o espiritismo e acaba conduzindo a sua filha mais nova, a Amélia, né, mais nova do que a Marta, mas não tão nova quanto a Mariana, né, a filha do meio, acaba conduzindo a Amélia, que é a mais dócil das três, também ali para o espiritismo, né? E a gente começa o livro com uma situação complicada. É a Mariana, que é a filha mais jovem, ela havia entrado em conflito com o pai, com seu Mateus, e tinha decidido fugir de casa. E a dona Rosa estava em casa muito preocupada, orando e pedindo a Deus e esperando o retorno de Mariana, porque Mariana só tinha 16 anos. Enquanto a dona Rosa ficou em casa, a filha dela foi para a casa espírita participar do tratamento de desobsessão. E aí nós passamos a acompanhar nessa parte inicial do livro a reunião mediúnica que está sendo feita de desobsessão para auxiliar a família. Então, o trabalho de desobsessão é dirigido pelo dirigente encarnado, que é o José Petitinga, né? A incorporação, né? Assim eu coloco entre aspas, para ter o cuidado, porque utiliza-se os termos comuns, mas nós sabemos que não há incorporação. Há como na imagem ligação mente a mente. Então há uma incorporação, simbolicamente, pelo mentor do benfeitor Saturnino, que é quem vai conduzir os trabalhos não só dessa reunião mediúnica, mas de desobsessão da família. E eles vão fazer o atendimento à Amália, que estava ali na casa espírita com uma amargura muito forte pela fuga, pela briga que houve do seu Mateus com a Mariana e pela fuga da Mariana em casa. Foi programada então a visita desse obsessor que é vinculado à família Soares, né? Desde as vésperas, o que mostra para a gente que a espiritualidade sempre sabe o que vai acontecer. Então, desde antes mesmo da Amália procurar a reunião mediúnica, né? Procurar ali o auxílio da desobsessão, a espiritualidade já estava vendo o que estava acontecendo, então já tinha programado a participação do obsessor na reunião mediúnica, né? A reunião mediúnica acontece em determinado dia e horário, mas os espíritos que vão ser atendidos, eles já são previamente, né, ali organizados, até porque precisam ser ligados ao médium, e tem toda uma questão fluídica que nós já trabalhamos nos comentários do livro Nas Fronteiras da Loucura, né? Então, desde as vésperas foi providenciado socorro a Mariana, porque, embora ele fosse um obsessor do núcleo familiar, então tem alguns obsessores que obsediam todos os membros, ou a maior parte dos membros da família, ele era mais afinado a Mariana, né? E aí, quando esse obsessor se liga à média e começa a fazer a manifestação, o semblante da média se transfigura. Quem participa de reunião mediúnica sabe o que eu estou falando. A gente vê uma mudança muito clara na aparência, na voz, no jeito do médium, né? E ele começa a falar blasfêmias e vulgaridades, começa a reclamar que foi trazido contra a sua vontade, que é muito comum também em reuniões mediúnicas, e ele exige uma justiça feita pelas próprias mãos, porque ele teria sofrido uma traição muito forte pela Mariana. Eu destaco um trecho que ele fala: jamais esquecerei. Desde que se acumpliciaram os dois, então ele está chamando a atenção que o problema não é só ela, para me aniquilar, o que não conseguiram sem dúvida, que a minha vida foi destroçada para sempre. A morte que eu esperava ser o lenitivo quando fugi com o espírito pisoteado de vergonha e dor, enefando o suicídio, ao invés de fazer-me desintegrar a consciência, mais ativou.
Tenho chorado e o pranto se transforma em aço derretido, escaldante, rasgando minha face. Quando gritava, minha voz era recebida com doestes e zombarias inomináveis por 1000 seres que me perseguiam. E a dor que me despedaçava foi adicionada à dor acerba do suplício que me pusera para fugir. Morri sem morrer. Enquanto a verminava me penetrava o recesso do espírito, fustigado por 1000 dores, eles, os meus algozes, gozavam fruir a juventude. Eu destaco esse trecho porque ele mostra muito que envolve o processo obsessivo, né? Uma mágoa, muitas das vezes, de escolhas feitas pelo espírito em outra encarnação. Aqui parece claro que Mariana e outra pessoa, como nós vamos ver ao longo do livro, né, geraram uma série de sofrimentos ao obsessor que escolheu por si só o desencarne como forma de fugir da vergonha e da dor, e acabou descobrindo, como ele falou, que ele morreu sem morrer, porque morreu só o corpo físico e ele continuou vivo, e aí ele ainda teve que ver eles felizes no mundo material, enquanto ele sofria no mundo espiritual as consequências dele. Então, a partir do relato dele, começa o processo de desobsessão, né? O doutrinador, como eu prefiro chamar o dialogador, ele é envolvido pelos fluidos do saturnino mentor, né, que o incita a falar com esse obsessor sobre a necessidade de renúncia, sobre a necessidade do perdão como única forma de felicidade, né? Quando nós guardamos mágoa de alguém, nós estamos nos punindo, porque a pessoa não necessariamente vai sofrer as consequências dessa mágoa, dessa raiva que nós estamos tendo. É nós que estamos vivenciando o fel da dor de novo. Então ele demonstra que o ódio é uma nuvem que atrapalha a nossa visão da paisagem e que só a capacidade do amor, de nós nos amarmos, né, a ponto de esquecermos, e do amor ao outro, da gente perdoar como forma de entender que todos somos imperfeitos, é capaz de fazer como o sol e penetrar com esperança todos nós, né? O irmão Saturnino, então, ele vai cada vez mais se afinando com o dialogador, a ponto de criar uma vinculação tão próxima dele e em prece aplicar passes, né, que são feitos ali no médium, mas que na realidade esse passe não é feito no corpo do médium, né? Como ele está ligado ali ao obsessor, esse passe acaba funcionando como uma transferência de fluido para a organização perispiritual, né, para o corpo espiritual em desequilíbrio do obsessor. O processo de sofrimento, de dor, de desequilíbrio que o obsessor vivencia vai desorganizando o seu corpo espiritual, deixando ele num estado lamentável. Por isso que muitas das vezes ele aparece como essas figuras que quem é médio vidente vê, que são figuras com aparências tenebrosas, né? Figuras com uma aparência de fato muito ruim, né? Inclusive lá nas Fronteiras da Loucura, a gente vê que algumas máscaras de carnaval são intuídas, né? Os artistas viram essas figuras no mundo espiritual, só para vocês verem um grau de deformação do perispírito que às vezes chega. Então, parte do processo de obsessão também é ajudar a ir reconstruindo o perispírito, é trazer fluidos salutares para esse obsessor poder, de fato, começar a melhorar. Banhados, então, por uma energia que é balsamizante, né, que é um bálsamo, que é leve, que ajuda ele a ficar em paz e com vibrações hipnóticas, né? A gente vai estar ainda nessa aula de hoje sobre a hipnose como instrumento, tanto da espiritualidade inferior quanto da superior. Então, essas vibrações que são vibrações tão calmantes que acabam sintonizando, hipnotizando ele, faz com que o obsessor durma. Sim, porque quando o espírito está desequilibrado no mundo espiritual, ele precisa dormir no sentido de parar de pensar, no sentido de parar de vibrar. Espírito é pensamento e vibração. Então, dormir aqui, entendam, ele ficar no estado letárgico, né? E ele acaba ali vencido por esse torpor e ele é desligado pelos médiums que estavam, pelo médium, pelos cooperadores que estavam ali atuando. E aí a primeira etapa do programa de assistência à família Soares naquela noite foi feita com êxito, porque eles fizeram o primeiro atendimento de muitos atendimentos de desobsessão que aquele espírito e todos os espíritos vão acontecer, né? Então vamos tentar olhar agora como é que funcionou o plano do obsessor para Mariana. Porque para o mundo material a gente pensaria, é só uma discussão entre pai e filha que terminou com a filha tentando chamar a atenção e fugir. Mas não, foi um plano em que foi instigado esse conflito entre Mateus e a Mariana para gerar desdobramentos complicados, né?
Então a ideia era que a Mariana, ali após o acidente com o Matheus, fosse encontrar com o namorado na praça, o Adalberto, né? Depois que ele saísse do trabalho. Ela achava que amava o Adalberto, mas ela percebia que ele era indiferente ao relacionamento. Ele não tratava ela com tanto carinho, com tanta responsabilidade. Esse é um fato muito interessante, que a gente vai ver ao longo da história, que a Mariana traz desequilíbrios emocionais de outra vida. Então ela não consegue equilibrar muitas emoções em relacionamento afetivo. E aqui nessa encarnação, de novo, ela faz isso e o obsessor sabe disso. Por isso que o plano envolve realmente o Adalberto. Então, qual a ideia? Ela encontraria o Adalberto depois do trabalho e os dois fugiriam de casa para ela se libertar do pai dela. Quantas histórias a gente não conhece assim? Só que ainda no dia anterior, né, o mentor já vendo que o que estava acontecendo com a Mariana, já estava vendo os planos que estavam sendo construídos, o Saturnino ele mandou Ambrósio, que era um cooperador dos trabalhos de desobsessão, né, para que ele pudesse encontrar a Mariana e trazer de volta a Mariana para a família. Então Ambrósio, o espírito do Ambrósio, vai para a casa dela, não encontra ela, mas encontra ali vários espíritos e ele pergunta para esses espíritos aonde ela estava. Eles indicaram que ela tinha ido para a praça. Então ele vai até a praça, localiza a Mariana. Ele vê que a Mariana está acompanhada por uma série de entidades levianas, né? Entidades que estariam ali dando percurso e continuidade ao processo de obsessão dela, embora o verdugo responsável, né? Embora o espírito que é responsável pela obsessão dela, que a gente acabou de ver ele falando, não estivesse ali. Então, começa o socorro, né, que vai ser realizado pelo nosso espírito superior que foi ali auxiliar, né? Então, como é que vai funcionar o apoio da espiritualidade, né? Um espírito vai começar a aplicar fluidos na região cardíaca do Adalberto namorado, para fazer que ele comece a sentir uma digestão, comece a passar mal de repente, o que vai fazer com que ele não vá encontrar Mariana na praça. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu já li algumas vezes, me chamou muita atenção isso, o modo como muitas das vezes a gente passa mal de repente numa situação, não consegue ir a um lugar, não consegue fazer um compromisso, e às vezes a gente tenta até forçar, mas não consegue. Agora a gente entende que a espiritualidade pode usar essas técnicas para evitar que a gente faça algo que agrave a nossa situação ou dos outros, né? E ao mesmo tempo é feita uma intuição à dona Aurelina, né, que era uma antiga empregada da casa, né, que estava ali na região, para que ela decidisse passar por aquela rua. De tantos lugares que ela poderia passar, para ela passar por aquela praça. E aí ela acaba sendo teleguiada e guiada pela mente para encontrar Mariana. Esse trecho também é importante que mostra que nós somos instrumentos da espiritualidade, que muitas das vezes nos usa para ajudar as pessoas no momento que ela precisa. E que bom, né? Como diria Chico Xavier, entre ser aquele que dá trabalho e trabalha, é melhor que a gente seja o que trabalha, né? Ele então envolve a dona Aurelina, né, com os fluidos salutares dele, né, o Ambrósio, e aí, conforme a dona Aurelina, que é uma amiga da família, né, encontra a Mariana, e Mariana gosta muito dela, e elas se abraçam, ela acaba recebendo aqueles fluidos, o que dá uma mudança no padrão vibratório dela, que permite se afastar dos obsessores momentaneamente. Momentaneamente, para assim como eles incutiram a ideia dela ir para a praça, fugir dos pais, ela ouça a ideia da dona Aurelina de voltar para casa, né? Então ela acaba indo à casa da dona Aurelina almoçar com ela e depois a dona Aurelina conversando com ela convence ela a retornar para casa sob orientação do Saturnino, que é o dirigente espiritual. Então trago aqui uma frase que eu gosto muito de Meimei, né? A oração nem sempre tira os nossos sofrimentos, tira as situações que nós podemos passar, porque vocês lembram que a dona Rosa estava em casa orando pela Mariana, né? Então nem sempre a oração consegue impedir o que nós precisamos vivenciar, como o sofrimento que ela está tendo ali, mas ele sempre nos dá força para suportá-lo. Então a dona Rosa acaba se acalmando, acaba ficando ali, né? A Amália chega renovada da reunião de desobsessão, se sente melhor também. Ali lembra que ela estava acompanhando a palestra, obviamente, enquanto a reunião mediúnica com o desdobramento do atendimento do Guilherme,
aconteceu separada, mas ainda assim a Mari chega com o coração mais leve da reunião. E ela recebe a boa notícia da Dona Rosa, que depois de almoçar, depois de efetivamente estar ali com a amiga da família, a Dona Aurelina, a Mariana volta para casa. E aí a Dona Rosa e a Mária decidem então, já que um problema foi resolvido, né? Já que a Mariana voltou para casa, elas decidem orar por Mateus, que estava na rua jogando em desequilíbrio, né? Durante o sono, os trabalhos continuaram. Então, começou a reunião mediúnica na casa espírita, ali perante a Amália, né? Que atendeu o Guilherme no momento inicial, mas aquela reunião mediúnica vai continuar ocorrendo, né? A reunião espiritual vai continuar ocorrendo durante o sono, porque não é necessário atender só o Guilherme, o obsessor. É necessário que a Mariana, que é obsediada, esteja presente. Então, quando a noite chega, no mundo espiritual vai se encontrar a Mariana com o obsessor para tentar uma conciliação. Então, quem é que vai participar da reunião? Está todo mundo dormindo, desdobrado do corpo. Então, a própria Dona Rosa e a própria Amália vão estar ali para contribuir, porque elas estão no estado em que elas podem ajudar. A Mariana vai estar e o Petitinga, que é o dirigente espiritual da reunião, também vai estar. Então, a gente que trabalha em reunião mediúnica trabalha não só durante a vigília, mas muitas das vezes a gente continua o mesmo trabalho durante a noite. O obsessor que tinha sido colocado em sono hipnótico, ele volta, né? E ele ainda trazia, ainda manifestava, apesar de estar dormindo a angústia, ainda manifestava também o corte aberto em razão daquilo que ele fez contra a vida dele, né? Que ele cometeu aquele ato atentatório, né? E aí o reencontro vai começar, né? Eles vão começar a aplicar passes magnéticos, né, para Mariana, que vai começar a lembrar da vida anterior, né? O passe magnético, lembra que o processo de encarnação há um esquecimento proposital das nossas vidas anteriores para que nós possamos fazer novas escolhas sem que as escolhas anteriores influenciem a nossa escolha atual. Imagina se nós lembrássemos tudo de errado que fizemos nas outras vidas. Nós teríamos uma situação complicada, pior. Então, nesse caso, o esquecimento é uma bênção para que nós possamos recomeçar de novo. Eles aplicam passe magnético para pegar dentro ali do perispírito da Mariana e trazer as informações da existência anterior, e aí ela se lembra como Aldegundes. Então, na outra encarnação mariana, foi Aldegundes, uma esposa casada, que abandonou a sua casa para poder ficar com seu amante, né? E o Guilherme, que é o obsessor, ele era o marido dela. E como ele narrou, ele se sente humilhado e comete suicídio, né? O obsessor, ao ver Aldegundes, né, fica agitado, diz que tem vontade de se cometer justiça, que exige justiça, né? É tão engraçado que muitas das vezes o obsessor ele não entende que ele está praticando mal. Ele acha que ele está buscando justiça, reparando o erro que outra pessoa fez. Então devemos ter muito cuidado, porque quando alguém viola e faz o mal para alguém, está violando as leis de Deus. É Deus que aplica a justiça, não nós. E ele insiste em chamar o doutor Teofrastos, que a gente vai ver daqui a pouco, para ver se ajuda ele, só que o doutor Teofrastos não pode participar da reunião, que ele está proibido ali. A reunião tem uma... Também já foi explicado isso no nosso estudo, que está aqui também no canal, né? Aconteceu na Casa Espírita. A reunião mediúnica e a própria casa religiosa tem uma série de barreiras. Então, alguns espíritos obsessores conseguem entrar na casa espírita porque existe uma barreira, mas às vezes é permitido para o aprendizado deles e para o aprendizado dos trabalhadores e frequentadores, e até para eles acessarem a reunião mediúnica. Mas algumas reuniões mediúnicas, alguns espíritos não podem entrar. O doutor Teofrastos, que seria um outro obsessor, a gente vai ver, não pode entrar, porque aqui o objetivo é atender o Guilherme. O obsessor noticia, então, que ele encontrou Jacob, que é o rapaz com quem Aldegundes fugiu. Então, Mariana era Aldegundes, né, a esposa dele na outra encarnação, e Jacob, para nossa surpresa, Mateus, o pai dela. Né? No livro Vida e Sexo, Chico Xavier Psicografia, um livro muito importante que chama a atenção que as nossas relações mudam, porque se a família é o lugar de encontro dos espíritos que precisam realmente
acertar os seus conflitos. Então, lembrem sempre que os nossos maiores débitos estão na família. É por isso que estamos ali todo mundo reunido, tão próximo. Muitas das vezes nós não podemos voltar com os mesmos papéis. Então, Mariana foi amante do seu Mateus, do pai dela na outra encarnação, né? Ela como Aldegundes, ele como Jacob. Como a gente vai ver daqui a pouco, não terminou bem. Então não funcionaria eles voltarem de novo como marido e mulher. Então funcionaria dessa vez eles voltarem em papéis diferentes. Por isso que ela voltou como filha e por isso que ele voltou como pai. Isso explica lá no livro Vida e Sexo aquela obsessão, aquele ciúme muito forte que às vezes a mãe tem pelo filho ou pela filha, o pai tem pela filha ou pelo filho, né? Porque são relações às vezes desastrosas emocionalmente de outras encarnações, né? E aí ele diz que quando ele descobre, então, que o seu Mateus é o Jacob da outra encarnação, né? Ele, sob a orientação desse doutor Teofrastos, que explica para ele o que é obsessão, ele começa a obsediar ele, né? E o Saturnino propõe, então, que ele precisa conciliar e alcançar o perdão entre os dois. É um diálogo muito bonito em relação a isso, né? Como o obsessor está muito agitado, ele recebe novamente passes mediúnicos, né, passes magnéticos, perdão, para poder dispersar aquelas energias perniciosas, aquelas energias venenosas, né? Quando a gente fala energias perniciosas, venenosas, fluido pernicioso, é só lembrar que nós, como espíritos, né, emitimos energia e nós damos qualidade aos fluidos, né? Então, os fluidos não têm qualidade por si só. É o espírito que vai dar qualidade ao fluido cósmico universal, que é o fluido modelador que está em tudo. Então, quando nós vibramos, pensamos, agimos de forma desequilibrada, nós damos uma qualidade pelo nosso pensamento fluido, que é uma qualidade deletéria, desequilibrada, que cria uma psicosfera pestilenta. Às vezes a gente vê algumas pessoas que a gente tem uma certa ojeriza, ou percebe que não está bem, porque ela está emanando esse tipo de fluido. Nesse caso, o obsessor, como está com ódio há muito tempo emanando, ele está cheio de energias venenosas que agravam o seu estado, né? Como uma pessoa que estivesse suja, e aí ela se sente mais suja porque está suja. Então, eles são aplicados passes magnéticos para dispersar esse tipo de energia e também para dispersar essa viciação mental e essa psicosfera que está presa numa tela mental dele, em que ele só olha com ódio a consequência de tudo, né? A Mariana está ali amparada pela Dona Rosa, que foi ali justamente para ajudar ela nesse momento difícil, né? E aí, como nós já falamos no estudo anterior, né, a relação entre obsessor e obsediado pressupõe um canal, pressupõe que esse contato seja feito e que a ligação seja permitida. E essa ligação vem, como nós já vimos, de vários fatores, né? Transtornos mentais, né? Os nossos vícios e defeitos, mas vem principalmente também das nossas ligações com os outros, né? A viciação mental, explica Manuel Fernanda, resultante do pensamento vibrando na mesma onda, gera a ideia delinquente na psicosfera pessoal do seu emitente, aglutinando forças da mesma qualidade, por sua vez emanadas por inteligências desajustadas, que se transformam em energia destruidora. Então ele emana uma energia na sua psicosfera que é uma energia desequilibrante, né? Então a energia resultante do bloqueio mental pela densidade da tensão no campo magnético da aura, ali então vai se imprimindo ideias devastadoras, construções psíquicas que geram flagílio pessoal. Então esse tipo de energia que ele estava mandando, ele estava sintonizando e colocando ali para Mariana, que estava recebendo, né? Então, quando essas energias são dirigidas aos encarnados e sintoniza com eles pela força do pensamento, produz-se uma lamentável obsessão que vai atingindo o corpo também, degenerando as células do metabolismo físico e psíquico e depois se manifestando não só como uma enfermidade perturbadora de natureza espiritual, mas uma enfermidade também de natureza mental e orgânica, que é no caso que estava acontecendo ali com eles, né? É feito então um diálogo fraterno que eu destaquei aqui, porque é interessante ver como é a técnica que os desencarnados superiores usam com os encarnados superiores que estão em desequilíbrio, porque ensina muito a gente que na realidade para o nosso irmão que está em erro, não adianta agir com a força, a punição, mas sim com o amor, com a tentativa de compreensão quando é possível, quando ele está aberto a isso, né? Então o obsessor fala, isso é um complô
para me fazer desistir da execução da justiça que eu tenho tanto aguardado. E aí o Saturnino mentor fala: a justiça vai alcançar o infrator sem a necessidade de novo algoz. As divinas leis dispõem de recursos reparadores. Nada fica sem a necessária quitação. Jesus, aí o obsessor interrompe ele, Jesus deixou-se martirizar. E esse Saturnino continua assim, mas ele perdoou seus algozes. Mas era um Deus conforme ensina a religião. Ou seja, eu não sou um Deus, o obsessor está dizendo. Deus, somente um há. Jesus é um filho de Deus, lição viva de amor que todos podemos atingir pela oportunidade. Como o próprio Jesus falou, tudo o que ele fez nós podemos fazer ainda mais. Mas eu vivo no inferno, como eu poderia alcançar Deus se tudo em mim são desejos de vingança? Para aplacar esse ódio que atrapalha minha própria razão. O inferno é resultado do seu estado de rebeldia. A gente vê isso no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec. O espírito sofre porque ele quer. Na sua recusa ao amor, você se condena ao desespero sem remissão, enquanto dure o combustível da revolta que você coloca na fornalha do ódio. E os devedores? Saturnino lembra: a vida se encarregará deles agora e depois. Isso também é um recado muito claro para a gente. As pessoas que praticam mal contra a gente, como também diz Emmanuel, no abecedário da vida, né, melhor, perante, né, a economia da vida, quem sofre o mal está reparando, está pagando a dívida, e quem contrai o mal está contraindo a dívida. A gente precisa entender que as pessoas que praticam mal vão encontrar sempre, como ele falou aqui, né, as divinas leis que vão encontrar os recursos para reparar aquele mal que a pessoa fez. A gente cabe só confiar e esperar. E aí a história vai começar a se desdobrar dos dois, né? Ambrósio vai aplicar passe magnético no centro, tanto coronário e cerebral, no chakra da Mariana, para despertar o passado adormecido nas telas da memória dela. Então tá aqui uma imagem dos chakras, né? O nosso corpo espiritual, ele é fluídico, ele é formado pela modificação do fluido cósmico universal, mas ele tem pontos de engates, pontos de entrada, que são os chakras. Nota que aqui ele está liberando o chakra cerebral, que estaria vinculado à ideia do cérebro, né, onde fica a memória, e o chakra coreano, né, coronário, perdão, ou cardíaco, que está ligado às emoções. Então ele está ali despertando os sentimentos e as memórias da Mariana para a gente entender melhor a história. E aí a Mariana se modifica imediatamente a expressão dela, e ela passa a falar no idioma da Aldegundes, que estava ali guardado na memória dela. E aí ela acaba trazendo os sinais da loucura da última encarnação. Ou seja, ela acaba relembrando a sua última encarnação, onde ela acabou ficando louca. E Aldegundes então pede perdão a Guilherme, o obsessor, pela fuga do lar, dizendo que já está quite a dívida, porque ela já sofreu pelo que ela fez e continua sofrendo. Então ela reconhece o crime, o erro que ela fez e o seu castigo, né? Ela diz que se antes ela era um animal de carga, né? Ali para o Guilherme, né? Com o Jacob, ela foi um objeto de emoções. A gente vai entender por que ela foi um animal de carga para o Guilherme. Então ela fala para ele que depois que ela foge do Guilherme com seu amante que é o Jacob, ela diz que foi abandonada por ele, pelo amante, e se arrepende, tentou voltar para pedir perdão ao marido. O Guilherme diz que não tem perdão e que, como ele não conseguiu viver bem com isso, ele tentou morrer, mas não conseguiu morrer, e que a situação foi pior ainda e que por isso ele odeia tanto ela, né? Aldegundes também assume que odiava ele, né? Que o casamento dela com ele não foi feliz, né? Que ela tinha sonhos de meninas de ser amada, né? E que ela nunca teve esses sonhos realizados porque o Guilherme buscava tanta riqueza que ele acabava abandonando ela como esposa, tratando ela como uma das suas empregadas, ela só cuidava da casa, e que em uma das viagens dele ela conhece o Jacob, e ele pela primeira vez, né, ela teve a noção do que era felicidade. E que o Jacob intui ela, e lembra que o Jacob nessa encarnação é o seu Mateus, né, a fugir para Amsterdã, e ela estava ali tão encegada por aquele amor que ela vai, né, apesar de saber que isso era errado. Só que depois de 6 meses, Jacob abandona ela. E naquela época a mulher não tinha como viver de outra forma,
uma vez que ela era abandonada e não tinha marido, ela acaba indo à prostituição. E aí fica ali um tempo, né? E depois de 5 anos ela se arrepende e volta para pedir o perdão, mas aí ela descobre que o marido dela, o Guilherme, tinha se suicidado. E aquilo leva ela à loucura, ela fica doida pelas ruas, até ela é levada para um hospício, onde ela acaba morrendo, né? E aí, Aldegondes, na sua loucura, viu Guilherme, e a culpa por isso, né? E Guilherme informa para ela que, na realidade, o Aldegundes é o Jacob, que hoje é seu pai, e que, na visão dele, Deus uniu os dois juntos na mesma casa para facilitar a vingança dele. E ele vai explicar conforme como ele fez esse processo obsessivo. Olha que interessante. Ele diz que ele já estava ligado a seu Mateus há 15 anos, que ele já estava ali na casa perto dele há 15 anos e que ele não tinha ideia que o Jacob era o seu Mateus ou que o seu Mateus era o Jacob. Ou seja, a lei de atração, a lei de causa e efeito, né? Lembra que a ideia da Aldegundes abandonar o Guilherme foi do Jacob. Então, assim, a lei de atração de causa e efeito já atraiu naturalmente os compromissados a se repararem. Então, o Guilherme para na casa do seu Mateus sem saber por quê. Mas ele tem um ódio dele. E aí, quando a Mariana nasce, ele vê aquela criança e também se sente vinculado a ela e tem um ódio dela, mas não sabe por quê. E aí ele fica ali na casa da família Soares sem entender muito bem. Olha o que a gente conversou na aula anterior. O contato e a ligação existe pela existência de débitos passados, em que nem o obsessor sabe que tinha. E aí ele fica ali na família Soares, e aí vai entrar um personagem que é um personagem complicador, que é a Marta, que é a filha mais velha do seu Mateus e a Dona Rosa, que ela era adepta da magia negra. Então ela trazia uma gleba, uma leva de espíritos inferiores e responsáveis para dentro da casa. E aí o Guilherme passa a ter contato com esses espíritos, ele passa a ver esses espíritos ali e conversar com eles. E aí esses espíritos que vão conversar com ele vão falar o seguinte: ó, já que você não está entendendo muito bem o que está acontecendo, por que você não procura o espírito que orienta a gente, que é o Dr. Teofrastos? O Dr. Teofrastos, né, ele foi um mago grego que foi queimado pela Inquisição na época em que ele vivia, porque ele fazia práticas necromânticas, ele já fazia rituais de magia negra, e ele sempre teve muita noção do mundo espiritual. E durante os últimos 3 séculos, ele tem sido um chefão das trevas, né, orientando os processos de obsessão que tem sido realizado. E ele, como ele sempre teve um domínio do mundo espiritual muito bom, ele consegue não só fazer o processo obsessivo, mas fazer processos de transformação espiritual, que são processos gravíssimos de obsessão, que é a zoantropia, a hipotropia, a licantropia, fenômenos que a gente também já viu lá no estudo das fronteiras da loucura, que é distorcer o perispírito em forma de animal, muitas das vezes obsediado. Então ele tem um domínio da hipnose muito grande, que permite com que não só ele faça processos obsessivos, mas ele construa processos dessa forma, né? E aí qual seria o plano? O Dr. Teofrastos então explica sobre o suicídio do Guilherme, explica o que é desencarnação, o que é reencarnação, por que Jacob e Aldegunde estão ali como Mariana e estão ali como seu Mateus, e ele propõe uma obsessão bem lenta, bem sutil, como eu falei. A maior parte de nós está obsediado e não enxerga, porque acha que os pensamentos são nossos, não tem o cuidado de perceber que a qualidade do pensamento é ruim, que não é o tipo de pensamento que naturalmente a gente tinha e tudo mais. Então ele ia fazer uma obsessão bem lenta para induzir o seu Mateus ao desencarne. Então lembra, ele ia estar numa jogatina ilegal e apareceria a polícia no meio daquela confusão que daria durante a batida policial, ele acabaria morrendo, né? E aí o Dr. Teofrastos que ensina o Guilherme como é que ele pode alucinar Mateus e vampirizar a Mariana. E ele começa a fazer esse processo obsessivo dos dois. E havia um plano, né, que era não só provocar esse conflito, que é a briga do seu Mateus com a Mariana, mas fazer
que a Mariana fugisse realmente com esse namorado que passou mal, e aí ele encarnaria como filho dos dois, né? E aí ele faria da vida dos dois um inferno, que assim ele conseguiria, como encarnado, tornar a vida da Mariana muito mais complicada, a Mariana parando de estudar, se tornando mãe ali dele, e como neto de Mateus, ele tornaria a vida tão infeliz do Mateus, que aos poucos o Mateus morreria também em sofrimento. Então nota que haviam vários planos sendo arquitetados ali. O Saturnino estava estimulando o Guilherme o tempo todo a falar, porque ele queria que todos que estavam ali no mundo espiritual, inclusive o autor dessa obra, que é o Manuel Flamengo de Miranda, visse como é que funciona a técnica de obsessão e como é que são os recursos usados pela espiritualidade inferior para vingança. Só que aí chega um momento que o Guilherme acaba sendo vencido sobre essa energia magnética, esse fluido salutado saturnino, e dos passos que são aplicados com muito carinho por Ambrósio, e ele é conduzido ao sono, e aí depois de explicar todo o plano, a reunião acaba sendo encerrada. E aí na reunião a gente tem contato com o Dr. Teofrastos, que é esse chefe das trevas, que produz o processo obsessivo através de hipnose. Então Saturnino informa que para a compreensão do caso da família Soares seria necessário entender a hipnose. Ele disse que eles receberiam, depois da reunião mediúnica, o Glauco, que era um outro espírito, que através da mediunidade do irmão Moraes daria a mensagem sobre o tema. E aí a gente tem a imagem, né, dos egípcios, né, que utilizavam a hipnose como técnica, e vamos vendo aqui também nessas imagens reais dos estudiosos que estudaram o fenômeno da hipnose. Então, no Egito, né, no templo, isso há mais de 2000 anos, né, os sacerdotes já utilizavam a hipnose como uma finalidade terapêutica, né, com o objetivo de dar certos resultados, e foi baseado nesse uso oculto da hipnose, primeiro no Egito, depois na Grécia e na Índia, né, que até hoje se estuda o tema na Universidade de Leipzig, vai explicar Manuel Flamengo de Miranda. Ele passa a explicar também que a hipnose foi bem compreendida a partir da teoria do fluido, do Frederico Mesmer, que acabou depois sendo chamada de teoria do magnetismo, que foi negada inicialmente e depois foi reconhecida, que a ideia é que existe um fluido que ocupa todo o espaço, toda a vida, que é o que a gente chama de fluido cósmico universal, e esse fluido, por ocupar tudo, todo o espaço, também ocupa o nosso corpo, o corpo dos animais. Por isso que na imagem da direita a gente vê um experimento que foi feito, né, que é a tina de Mesmer, onde ele aproveitava, já que existe esse fluido todo, ele queria provar que esse fluido influencia a gente, dentro dessa tina ele botava limares de ferro, colocava água magnetizada e aplicava nos doentes, que estavam com os órgãos doentes. E em contato com esse fluido magnético, eles acabam tendo convulsões violentas, mas depois saem relaxados. Então, ele mostra ali com a tina o efeito magnético que faz com que substâncias externas influenciem o magnetismo interno. Então ele reforça a ideia da existência desse fluido magnético em todos nós. E aí continuam os estudos da hipnose, aqui também várias imagens que nós vamos narrando, né? Primeiro com o Marquês de Poussegur, que ele utiliza o magnetismo para fazer pacientes dormirem, para ele poder ouvir o que eles têm para falar e fazer o diagnóstico terapêutico melhor, né? Barão do Putete, que é um médico homeopata que curava também garotas epiléticas no hospital, né? Que fundou a escola de mesmerismo, né? E Carlos Lafontaine, que escreveu livros sobre esse tema. Na imagem do meio a gente já tem José Custódio de Faria, que utilizava a sugestão para tratar o paciente, né? Você sugestionar uma ideia durante uma hipnose. O James Bride, que é um cirurgião que permitiu que ele conseguia induzir um paciente com estado hipnótico, né, fazendo um sono real. E João Martinho Charcot, que no Hospital de Salpêtrière, né, vendo diversas mulheres histéricas, ele conseguiu ali, para aquelas pacientes que estavam com essa situação, utilizar a hipnose como forma de resolver aqueles problemas. E ali na direita, a imagem da escola de Salpêtrière, onde tiveram essas experiências, né, onde foi desenvolvido uma parte do estudo da hipnose, e embaixo a escola de Nancy, onde foi feita também uma série de experiências com pessoas normais para mostrar que
não só as pessoas que estavam com doenças podiam ser hipnotizadas, né? E aí, Manuel Fernandes de Miranda vai destacar para a gente como é que ocorre a hipnose dentro do processo obsessivo, né? Nós emitimos ondas mentais quando nós pensamos, né? Lembrando aqui de mesmo e de novo, como nós estamos mergulhados num fluido cósmico universal, essa emissão das ondas mentais não ficam presas na nossa mente, né? Ele consegue se expandir, muitas das vezes até para fora da Terra, dependendo da qualidade dessas emissões, e esses pensamentos acabam, obviamente, encontrando outras pessoas que, como disse Jesus, onde estiver o nosso coração está o nosso tesouro. Então, dependendo da qualidade desse pensamento, esse pensamento e vontade vão acabar se exteriorizando no espaço e vão acabar ligando com os sujeitos, né? E aí, então, essa hipnose obsessiva envolve alguns fatores que o Manuel Flamendiana vai explicar. O primeiro é predisposição, né? Para que haja uma hipnose, né? Para que haja essa imantação mental, onde eu vou sugestionar e a pessoa vai receber, eu preciso ter fatores de predisposição, né? O primeiro é um condicionamento psíquico, né? A minha mente já tem que estar condicionada à hipnose, perdão. E esse condicionamento da mente vai decorrer de fatores anteriores, né? Fatores que mostram que eu já tenho essa capacidade de psiquicamente ser sugestionado, né? Ou, muitas das vezes, isso decorre de uma consciência culpada, né? Não é que eu já tenho um condicionamento psíquico a ser hipnotizado, mas como eu tenho uma culpa não resolvida, essa culpa não resolvida faz com que eu tenha uma relação de dominação com o meu obsessor, em que ele consegue, né, ali me hipnotizar, ele consegue exercer esse domínio sobre mim, porque eu já me sinto culpado, com o padrão vibratório mais abaixado, né? E muitas das vezes ocorre, lembra que nós já falamos isso, que é um tema sensível mais importante, em pacientes que têm doença mental, ocorre pela possibilidade de manusear melhor o controle do que Manuel Flamengo Miranda chama de controle do polígono cerebral, que é quando de fato você consegue fisicamente controlar melhor o cérebro por um problema de natureza orgânica, né? Lembrando que nessa predisposição, né, toda vítima de hoje é algoz de ontem. Ou seja, aí em todos esses fatores, né, há ali uma situação também de natureza moral que demanda um conserto, uma solução, né? Passada a predisposição que esse sujeito tem que ter, vai ter a sugestão, né? A sugestão que é dada na hipnose, né, que é a sugestão que faz a pessoa dormir, que é a sugestão que faz a pessoa se comportar, é uma inspiração. Uma inspiração onde uma mente vai tentar fazer outra seguir. Então, isso depende de uma obediência. Então, como nós vimos, se eu tenho condicionamentos psíquicos anteriores, se eu tenho uma consciência ocupada, ou se eu tenho meu polígono cerebral com algum problema orgânico, eu sou um ser que tem uma tendência natural para a obediência. Ou seja, naturalmente eu admito ou eu permito ser obsediado. E isso vai se transformar num condicionamento inconsciente que vai permitir que eu aceite a sugestão. Então, alguns indivíduos, quem trabalha com hipnose sabe disso, são mais sugestionáveis do que outros. Essa sugestionabilidade maior não é só orgânica do polígono cerebral, mas também é kármica das consciências culpadas, ou também ela é de outras encarnações do meu condicionamento psíquico, né? E se nessa encarnação eu não conseguir desenvolver uma lucidez equilibrada, a tendência é que essa sugestão, essa inspiração constante, consiga encontrar campo mental para eu aceitá-la, e aí vai ter a fixação, né? A perseverança, né? A sugestão contínua vai ser o fator que marca esse fenômeno de hipnose, né? A constância da ideia vai ser tão grande que vai deixar como na imagem o sujeito tão atormentado, em que no início ele até acha uma ideia estranha, mas depois de um tempo a ideia vai fixando e vai se tornando normal. E a normal não é seguir essa ideia, né? Então a pessoa, vou dar um exemplo para quem tem um alcoolismo exacerbado, né? No início a pessoa acha estranho ficar com gosto de álcool na boca, de ficar entorpecida, acha feio de ficar bebendo ali, mas depois de um tempo a ideia fica tão sugestionada, há tanto tempo, se fixa de tal forma que a pessoa não tem vergonha de cair no chão da rua totalmente alcoolizada, né?
Então a vontade inicialmente ela é penetrada e ela vai continuando até ela gerar a dominação. E aí tem a justaposição, né? Que é essa mensagem telepática que foi fixada de uma forma tão forte que ela que está se sobrepondo e está fazendo o hipnotizado repetir o que ele desejar. Então o corpo está recebendo aquela impressão, o perispírito está transmitindo, o espírito está recebendo ela e está aceitando. E aí gera dois efeitos, que são efeitos típicos da obsessão por Manuel Filmes Miranda, que é, primeiro, gera um quadro apavorante na tela mental, porque afinal a hipnose vai vir com essa percepção desses fluidos deletérios, dessa energia pouco salutar, né, dessa energia negativa, dessas construções mentais negativas que vêm junto do obsessor. Então a tela mental fica cheia de pavor, então é muito comum no quadro obsessivo a pessoa acordar de repente com um susto, ou ter muito pesadelo, ou ficar com muito medo, né? Porque ele está gerando um desequilíbrio psíquico, né? Está gerando um quadro mental, porque ele está colocando imagens negativas, impressões negativas, né? Sensações ruins, e ele faz isso para que a pessoa vivencie o sofrimento. Então, medo demais, angústia demais, mania de perseguição demais, né? São exemplos, tá? Pode ser de outras formas. E altera-se também a forma das vítimas. Muitas das vezes esse processo de justaposição vai modificando o centro perispiritual. Então vão ter obras do Manuel Filomeno de Miranda que a gente vai ver que o obsessor fica tentando, por exemplo, moldar um homem que foi encarnado nessa encarnação, é o comportamento dele enquanto era mulher na outra encarnação, né? Então ele fica tentando moldar através da sugestão no centro perispiritual, e muitas das vezes esse molde gera licantropia, que é a pessoa se comportar como animal, ou se ver como animal. Que a gente trabalhou isso lá, nas fronteiras da loucura. Né? Qual a terapêutica? Eu preciso estar muito bem, essa imagem é muito representativa, para eu fazer um campo mental que não permita a influenciação dos meus obsessores. E para eu estar muito bem, eu preciso tirar o que está muito ruim em mim, como representa a imagem. Eu preciso da reforma íntima. Se o paciente é experimentado nas disciplinas morais, embora ele tenha compromissos negativos, ele consegue, pela conquista de outros méritos, se não contrabalancear as dívidas antigas, pelo menos adquirir recurso para resgatá-la por outros processos. Então, as ideias superiores alimentadas por um espírito que esteja em processo de transformação condicionam ele à libertação, né? Inclusive do ponto de vista perispiritual, o que permite ele, obviamente, se libertar do processo obsessivo. Nesse particular, o amor, conforme disse Jesus, possui a força sublime capaz de nos preservar de nós mesmos, ensinando que a felicidade tem suas bases na renúncia e na abnegação. Ora, se o meu processo obsessivo decorre, como no caso ali do seu Mateus, da bebida, da jogatina, como no caso da Mariana, dos amores desequilibrados que ela teve na outra encarnação e está repetindo nessa, o ato de amor, por si só, nos liberta dos conflitos. Porque se eu me amo o suficiente, eu quero ser feliz. Então eu renuncio e abnego isso. Importante estudo de hoje, né? Vamos fechar os nossos olhos com tantas reflexões. Agradecer a Deus, a equipe espiritual que orientou esse trabalho, que orienta a instituição. Agradecer a Manuel Flamengo de Miranda por esse trabalho tão bonito. A toda a equipe de Bezerra de Menezes que auxiliou ele nesse trabalho. Agradecer ao nosso mentor espiritual, aos nossos espíritos familiares por estar conosco, agradecer por todas as lições que recebemos e pedir que em teu nome possamos encerrar o nosso estudo, nos dando força para nos mantermos equilibrados e nos transformando sempre. Assim seja, damos graças a ti.